Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês essa botinha transpassada. Ela é muito simples de fazer, porém, como ela tem essa parte do transpasse, ela é feita um pouco diferente, o pezinho esquerdo do pezinho direito. Vocês se lembram no último vídeo que nós fizemos a solinha reforçada e eu falei para vocês, essa solinha vai servir para fazer o sapatinho do próximo vídeo? Aqui está a solinha reforçada. Vocês se lembram que eu falei que essa solinha tem mais ou menos 9,5 cm. Esta solinha que nós vamos usar para fazer essa botinha. Embora ela tenha 9,5 cm, ela ficou bem grandona e ela tá gordinha assim porque eu coloquei dentro aquele plástico com fibra que eu ensinei para vocês, que eu já tenho o vídeo aqui, ensinando como fazer para moldar. Isso que ela tá assim, gorduchinha, tá? Porque o plástico ainda está dentro, ela ainda está úmida. Esta solinha eu tenho também, quem não assistiu, quem tá chegando neste vídeo e não viu o vídeo que eu ensinei a fazer essa solinha, eu vou deixar no card aí como nós fizemos. Vocês se lembram da palmilha que nós fizemos naquele vídeo que eu ensinei a fazer a solinha? Olha lá, a palmilha está lá dentro colocada. Coloquei de novo o meu saquinho para deixar ela moldadinha. O que nós vamos precisar para fazer esta botinha? Para fazer a palmilha, eu usei a linha Charme, cor castanha, 7625. Eu usei a linha Charme também, esta é a cor Tiffany, 5556, para fazer o acabamento, este rosa candy, que também é da Charme, tá? Deixa eu ver aqui, 3526. Eu vou precisar da agulha 1,5, tesoura, a palmilha, claro, né? Eu vou precisar de marcadores, mas se você não tiver marcadores, não tem problema. Eu vou marcar com linha para você ver que não precisa marcadores. Então, nós vamos começar a subir o nosso sapatinho. Eu vou arrumar aqui e já volto. Nós vamos começar a trabalhar pelo lado de trás da solinha. Para você saber aonde é a medida, o meio do seu sapatinho, você seguia por esse persponto do meio aqui. Então, eu já inseri a minha agulha nas minhas duas correntinhas. Agora, eu venho com a minha linha, passo por cima do meu dedo, faço uma corrente para prender. E vou fazer mais uma para subir. Agora, eu vou fazer 15 meio pontos altos. Então, eu pego as duas correntes de dentro. Então, eu laço a agulha, trago, pegando as duas correntinhas, e essa linha do início eu já ponho aqui por cima para esconder. Então, eu laço de novo e tiro todos. Laço, insiro a agulha nas minhas correntinhas, essa linha aqui, ela geralmente fica atrapalhando, então tem que ter um pouco de paciência agora nesse início para a gente pegar direitinho a correntinha certa. Então, eu venho aqui novamente, eu tô vendo a minha correntinha, ó, a linha eu tenho que trazer para cá, esta linha para esconder, trouxe ela para frente, é a linha do início do trabalho. Busco a linha que eu estou trabalhando, trago, laço, tiro tudo. E vou fazer os meus 15 meio pontos. E aí eu volto. Já fiz os meus 15 meio pontos e agora eu vou fazer 40 pontos baixos, até chegar aqui na mesma altura do outro lado. Vocês sabem como é o ponto baixo. Insere a agulha por debaixo da corrente, traz a linha, laça, tira. Vai de novo por debaixo da corrente, você passa a sua agulha, traz a linha, laça e tira. Eu vou fazer os meus 40, quando eu tiver terminado eu volto para fazer o restante, que são mais 15 meio pontos. Fiz os meus 40 pontos baixos.
Agora eu vou fazer novamente 15 meio pontos até chegar aqui no finalzinho. Fiz o meu último ponto e vou fechar na corrente. Então, eu insiro a agulha, trago e fecho com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer novamente 15 pontos altos pegando as correntes. Então, eu já fiz aqui. Contando com as correntes é o segundo. Então, eu já fiz 2. Eu vou fazer 15 meio pontos, 40 pontos baixos. Eu vou repetir a carreira de baixo. 15 meios pontos, 40 pontos baixos e 15 meios pontos. Novamente, igualzinho esta carreira de baixo e eu já volto. Cheguei no final da carreira e vou prender aqui na corrente de novo, tá? Insere a agulha, traz, faz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma corrente só. Essa próxima carreira, ela é somente pontos baixos a volta toda. Olha como é que ela vai ficando. Mais altinha aqui e mais baixinha na frente. Essa daqui é só pontos baixos. Então, nós vamos passar aqui 70 pontos baixos. Cheguei no final da carreira de pontos baixos e esse aqui não é um ponto. Olha, a corrente está saindo de dentro dele, tá? Então, eu vou fechar aqui na corrente. Insere a agulha, traz, tira tudo. Agora, nesta próxima carreira aqui, eu não vou fazer corrente e subir aqui. Eu vou fazer ponto baixíssimo aqui, ó, embaixo da corrente. Você tá vendo a corrente aqui? Eu vou inserir a agulha aqui por debaixo e vou fazer o meu ponto baixíssimo a volta toda. Olha aqui, insere a agulha, eu já estou fazendo o meu terceiro, tá? E ela vai ficando um perspontado por fora. Tá? Geralmente é feito no final isso aqui. Quando a gente faz tênis, essas coisas, a gente faz aquele perspontado entre esta parte da base e a parte de cima, a gente costuma fazer um perspontado. Esse perspontado é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, é esse perspontado que nós estamos fazendo por fora. Então, eu vou fazer 70 perspontado aqui, a volta toda. Cheguei aqui no final do meu persponto e eu quero mostrar para você. Você vê que eu fechei a carreira anterior e não comecei o persponto aqui, eu comecei no ponto do lado, porque aqui eu fechei. Aí, eu peguei no ponto do lado e fui. Então, o meu primeiro ponto seria aqui onde eu fechei, mas não dava para eu fechar a carreira e fazer o persponto aqui, que ele ia ficar repuxado. Então, eu já vou para a carreira do lado. Então, me sobra esse para fazer. Então, eu fiz até aqui. Aqui eu corto a linha, agora eu puxo. Eu não fiz esse último persponto, porque eu vou fazer da seguinte maneira. Eu venho aqui no primeiro persponto que eu fiz, insiro a agulha pegando as 2 correntinhas. Aí eu pego esse fio e eu vou fazer o ponto na mão, né? Eu passo ele por debaixo, ó. Eu vou fazer a mesma correntinha, só que não com a agulha. Eu vou fazer pegando assim, desta maneira. E agora eu venho no meio da corrente, da onde saiu a linha, e trago ela para cá. Trago ela para o meio da corrente. Olha, eu quero mostrar bem para você como que é feito. Ó, eu passei o fio por debaixo daquelas 2 primeiras correntes que eu fiz. E aqui, da onde saiu o fio, eu insiro a agulha, passo o fio pela agulha e passo por baixo, fazendo a corrente. Tá vendo? O persponto, o último persponto que eu tinha que fazer. O persponto está pronto. Agora eu vou puxar esse fio para cá e vou esconder.
eu inseri a agulha de trás para frente para pegar esse fio, levar para trás e vou esconder por dentro do sapatinho. Então, eu escondo ele de que forma? Eu venho aqui na corrente mais próxima, passo ele por baixo de um fio só, não preciso de pegar tudo não, um fio só, passo ele por baixo. Eu posso vir mais um aqui, ó, do lado, eu posso passar ele por baixo, faço uma corrente para segurar, tá? E vou escondendo ele por aqui, ó. Isso daqui, eu vou puxar esse fio e esse nozinho vai ficar por dentro. Então, eu vou escondendo esse fio e volto para fazer a parte de cima. Para fazer a parte de cima, nós vamos precisar marcar a sola. Então, nós vamos procurar o meio da sola. Então, nós vamos marcar aqui o meio. Você tanto pode marcar procurando por aqui, tá? Achar o meio da solinha lá em cima. Como você pode contar do final para cá, como esta solinha tem 70 pontos, do marcador para cá tem 35 e deste outro marcador lilás para lá tem mais 35. Então, você vai procurar o meio da sua solinha e do meio daqui, ó, contando do marcador, deste marcador para cá, eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar nesta corrente aqui e tenho que marcar. Você não tem marcador? Você vai dizer, ao invés de eu colocar um marcador, eu peguei um pedaço de linha qualquer, vou dobrar ao meio, a minha agulha já está inserida aqui e eu vou passar o meio do fio para cá, trouxe e passo as duas partezinhas dele. Pronto, marquei. Se você não tem marcador, você não vai deixar de fazer ou de marcar o seu, ou marcar de qualquer maneira. Agora você já tem uma forma de marcar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cá. Já posso tirar o marcador verde. Do marcador roxo para cá, eu conto mais 7 e vou inserir a linha do mesmo jeito que eu fiz ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 está bem aqui escondido, mas ele está aqui. Eu vou inserir a linha marcando 7 pontos para cá. Peguei um pedacinho de linha, dobrei no meio, inseri a minha agulha no ponto e vou colocar a linha dentro. E insiro as duas partes da linha por dentro da corrente. Pronto. Já marquei o outro lado. Então, agora eu vou tirar esse também. Preciso marcar 12 pontos. Só que agora eu não vou contar este daqui. Eu vou contar o que está livre. Então, eu vou contar 12 pontos e vou marcar de novo com a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É aqui, 12. Agora, pego a linha e vou passar do mesmo jeito que eu fiz ali as outras. Marcando 12 pontos aqui. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Com a solinha marcada, agora nós vamos começar neste marcador aqui. Então, a parte de trás, a parte maior para cá, a parte da frente para cá. Então, nós vamos tirar esse marcador aqui, mas nós vamos trabalhar só na corrente de trás. Nós não vamos pegar as duas correntes. Nós vamos fazer 3 pontos pegando só a corrente de trás. Lacei a linha, trouxe. Agora, eu vou fazer uma corrente para prender. Puxa bem a linha, prende. E agora eu vou fazer mais uma corrente. Pegando só o ponto de trás eu vou fazer. Eu fiz esta que vai ser o meu considerado primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo e o terceiro
pegando só a laçadinha de trás. Pronto, fiz 3. Agora eu vou continuar até chegar no marcador, até chegar neste ponto, ó. Não tiro o marcador. Eu vou aqui em pontos baixos, pegando as 2 laçadas e vou prendendo esta linha que está aqui. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Fiz os meus 12 pontos e agora eu vou voltar. Eu viro o trabalho para mim. Eu posso até já tirar esse marcador branco. E agora eu vou fazer 12 pontos baixos voltando. Então, eu virei para mim, a linha tá para mim. E eu vou fazer os meus 12 pontos baixos voltando a carreira toda. Voltei as minhas carreiras, agora eu vou fazer 9 correntinhas. Eu voltei os 12 pontos baixos, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo a primeira e volto na segunda correntinha. Aí eu volto fazendo pontos baixos sobre ponto baixo. Então, como eu pulei a primeira, comecei na segunda, eu vou ter aqui 8 pontos baixos. Pronto, fiz os meus 8 pontos baixos, agora eu vou fazer uma corrente larguinha para pular um ponto da base e fazer o outro, porque nós vamos fazer aquele espaço, aquele buraco para passar aquele cordãozinho. Então, eu pulei, fiz uma corrente, pulei, fiz o buraquinho e agora eu vou seguir até o final da carreira em pontos baixos. E quando eu chegar no final, aí eu venho mostrar para vocês como que é feita esta partezinha aqui. Aqui na curva, eu estou com um trabalho assim, eu dou uma viradinha e nesse mesmo ponto baixo que eu fiz aqui, eu vou pegar mais um ponto baixo fazendo a curva. Olha aqui, eu virei, fiz mais um ponto baixo no mesmo ponto da carreira de cima. E agora eu vou pegar aqui no meio desse outro ponto baixo da carreira de baixo, aqui no meio do ponto, e vou fazer outro ponto baixo. Pronto. Fiz o ponto baixo e agora eu vou prender com um ponto baixíssimo na corrente. Então, a corrente de base, ó, fiz um ponto baixíssimo, vou fazer mais um para subir, prendi. Eu vou virar o meu trabalho e não vou trabalhar em cima desses 2 últimos pontos que eu fiz. Esses 2 últimos pontos, eles só servem para me ajudar. Um prende a carreira e o outro sobe. Eu vou continuar aqui nos 2 pontos da curva que eu fiz. Então, a minha linha está aqui, eu virei o trabalho com a linha para frente, passo a linha para trás e vou começar no pontinho da curva. Então, eu já vou fazer aqui o meu primeiro, segundo e vou fazer aqui 12 pontos, tá? Quando eu tiver feito 12 pontos, eu venho mostrar para vocês. Completei os meus 12 pontos baixos, aqui está o buraquinho da carreira de baixo. Eu vou fazer mais um aqui para a gente passar aquele cordão. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma corrente, não apertada, porque senão você não vai localizar onde você fez esse furinho. Faz uma corrente larguinha, pula esse ponto da base e você vai pegar no meio daquele furinho que nós fizemos na carreira de baixo, já pelo meio do ponto, que é para deixar marcadinho aonde que é o ponto. E agora nós vamos seguir em ponto baixo até o final. Não faço corrente e vou voltar aqui, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer quando chegar aqui, na hora de prender, eu volto. Cheguei aqui de novo, na curvinha, fiz os meus 2 pontos e agora eu vou prender de novo com vocês aqui, tá? Em ponto baixíssimo, pegando somente o ponto de trás,
tá? As duas correntinhas, quer dizer, as duas laçadinhas da corrente. Prendi, subi um, viro o trabalho para mim e vou fazer pontos baixos sobre ponto, começando pelo ponto da curvinha. Ó, se ficar largo, você dá uma puxadinha, ajusta para não ficar buraco na frente do sapatinho. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. E agora não tem mais nada de diferente. É subir ponto alto até o fim, volto sem fazer corrente, venho para a base, prendo 2 e volto. Eu vou fazer essas carreiras de ida e volta até chegar nesse marcador azul. Não tem segredo nenhum, é só ponto baixo, ida e volta, prende na base, vai, volta e prende na base. Então, eu vou prender aqui um ponto aqui antes do marcador e no ponto do marcador. Então, o ponto está aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou prender com ponto baixíssimo e vou tirar esse marcador. Tirei o marcador e vou prender em cima do ponto onde estava aquele marcador. Olha, prendi com ponto baixíssimo e vou voltar a carreira toda. Quando eu chegar aqui no fim, eu venho mostrar. Pronto, voltei a carreira até lá em cima. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrematar aqui. Esta parte de cima, eu não vou continuar aqui no crochê. Então, eu abri. Olha, eu vou até pôr mais longe para vocês verem. Olha, eu puxei a correntinha bastante, abri, passei a mão por dentro e vou passar o meu sapatinho aqui, porque eu quero arrematar, mas eu não quero que fica aquela linha, aquele arrematezinho de corrente, de ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim para ficar mais fácil de arrematar depois. Então, agora eu corto a minha linha e vou começar a trabalhar agora aqui, nesta lateral. Então, eu vou desse marcador aqui, eu vou fazer ponto baixo vindo até os 12 pontos e volto. Eu não emendo. Eu vou fazer com vocês agora. Eu tô tirando o marcador e aqui, aonde estava o marcador, olha, eu viro o meu sapatinho, ó, você tá vendo? O marcador estava lá, porque eu vou pelo lado, por aqui, ó, por dentro. Então, eu vou inserir minha linha, ó, eu estava trabalhando aqui, a minha linha que eu arrematei está aqui, deste lado. Então, eu vou daqui, agora, eu vou colocar a minha linha e vou trabalhar daqui para lá. Eu inseri a agulha onde estava o marcador, pus para lá a minha agulha e vou trazer e vou prendi com um ponto baixíssimo e vou subir mais um. Eu vou escondendo esta linha por dentro destes pontos. Eu vou fazer 12 pontos baixos, indo encontrar aqui, mas não encontro. Eu vou terminar aqui um ponto antes e vou voltar. Eu vou fazer então com vocês. Aquela corrente que eu fiz, ela conta como um ponto baixo. Então, aqui já conto como 2 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quando eu chego no final desta carreira, eu preciso fazer uma corrente, porque ela tem que ficar igual ao outro lado. O outro lado, quando eu vim fazendo esta parte aqui, da curva, eu prendo e subo um. É o que equivale a uma corrente. Se eu não fizer essa corrente aqui, vai dar diferença na hora de prender. Então, eu fiz essa corrente e volto pegando ponto sobre ponto. Onde eu fiz a corrente, essa corrente não me conta como um ponto. Ela está me dando a altura do ponto. Exatamente como no outro lado eu prendi na base para dar a altura do ponto. E agora eu volto aqui, ponto sobre ponto, os 12 pontos. Cheguei no final da carreira, cortei o fio, vou puxar ele para cá com uma correntinha. Ele ficou pequenininho o meu, cortei muito pequeno, mas olha, ficou assim.
Agora, olha, você vê que eu não emendei esta parte com a parte de cima. Olha, aqui está a parte de cima, porque isso daqui eu vou fazer com a agulha de tapeceiro agora. Por isso que eu precisava dessa corrente me dar altura para eu agora fazer o trabalho da costura. Então, eu vou arrumar a minha agulha de tapeceiro aqui com a linha e eu já volto. Coloco o meu dedo aqui e eu preciso de colocar essas duas correntes aqui, esses dois pontos, que são os que nós fizemos a curva do outro lado. Então, nós precisamos fazer a curva aqui também. Então, eu vou pegar essa primeira corrente aqui e vou colocar aqui nessa lateral. Olha, do jeito que nós pegamos o ponto quando nós começamos do lado de lá. Eu não vou dar nó, eu venho com a linha, porque depois eu preciso deixar um pedaço dela aqui, para depois eu vou virar o sapatinho para o outro lado e vou arrematar. Então, eu simplesmente deixei a linha aqui e passei ela por dentro desta primeira corrente e desse espaço lateral aqui. Agora, eu vou pegar a segunda corrente, eu não coloquei 2 pontos na curva, eu coloquei 2, então agora eu preciso de colocar 2 pontos nesta curva aqui. Então, eu vou pegar o meu segundo ponto. O segundo ponto eu coloquei aqui neste mesmo ponto que eu coloquei o ponto que eu terminei a carreira de cima. Então, eu estou fazendo a mesma coisa. Olha, eu passei a corrente pelo segundo ponto e inseri no mesmo... Eu não te falei na hora da curva que eu ia fazer o ponto da lateral no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo da carreira de cima? É exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou passando o ponto, eu estou fazendo a costura do mesmo jeito que eu fiz ali na hora de fazer a curvinha. Então, eu estou fazendo a curvinha do lado de cá. Só que se eu fizer em crochê aqui, ele não vai ficar parecendo direitinho esta lateral aqui. Então, eu tenho que fazer na mão. Agora, eu vou pegar aquele outro ponto que eu coloquei no mesmo lugar. Então, eu venho aqui, olha, eu vou pegar a corrente dele, eu tenho que pegar a corrente. Eu vou inserir a agulha na corrente e venho na mesma corrente que eu fiz o outro ponto, tá? Olha, eu coloquei a agulha no mesmo ponto e eu vou costurar. E nisso, essa outra linha vem entrando, a gente puxa ela para lá, que essa daqui nós vamos arrematar depois por dentro. E agora, os demais pontos, eu vou pegar normal. 2 aqui deste lado. Olha, eu não vou pegar aquele ali que já está com a linha. Ó, você tá vendo? A linha tá nesse. A linha tá aqui, eu vou pegar esse do lado. Aí eu tenho que me certificar que eu peguei as 2 correntes, tá? Porque eu prendo 2 correntes juntas. E o lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho que me certificar de que eu não estou inserindo a agulha aonde já está saindo a linha. É no ponto do lado. Então, desta maneira aqui, eu vou chegar lá em cima. Eu vou costurando. É só costurar. Pronto. Eu costurei tudo e agora, para arrematar, eu volto no mesmo lugar onde saiu a linha e viro o sapatinho para o avesso, aqui, ó, pela parte de trás. Aqui eu vou arrematar como a gente arremata normalmente. Aqui fica até mais fácil com a agulha de tapeceiro para a gente esconder esses nós aqui. Então, eu viro ele para cá, eu posso vir aqui em algum ponto, pegar só uma correntinha por dentro, passo a linha, passo por dentro da argola que formou a linha, arrematei. Pronto, arremato como qualquer outra costura. Aí eu posso vir escondendo a linha para cá, pelos pontos, ou por outra corrente aqui que esteja próxima. Eu vou escondendo a minha linha. Então, aqui eu já amarrei, eu já fiz o nó.
percorri um pouquinho a carreira escondendo a linha, agora eu vou cortar o fio. Pronto, cortei o fio. Agora ficou aquela linha do início da carreira. Então eu vou passar esta linha do início da carreira para dentro. Coloquei esta linha na agulha e eu vou pelo mesmo pontinho aonde ela está saindo, eu vou colocar para dentro. E vou virar o meu sapatinho para o avesso para poder fazer essa costura do outro lado. Então, virei para cá, olha, eu trouxe a minha linha e eu vou arrematar delicadamente, justamente porque é um arremate. Então, todo arremate ele tem que ser feito de forma que fica uma costura delicada. Então, eu passo a agulha para lá, vou passar a minha linha pelo meio da argolinha, como eu fiz a outra costura. E vou esconder daquele mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Passando, eu vou passar aqui por dentro desses pontinhos que estão aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos da base? Eu vou inserir a linha nele, ó, e vou esconder aqui. E já vou cortar. Eu desvirei o sapatinho e vim te mostrar como ficou a costura. Olha, esse foi o lado que nós viemos fazendo no crochê, fizemos aquela curva e viemos trabalhando até aqui. Aqui, nós fizemos aquela carreira de 2 pontos e costuramos. Ela fica bem discreta, não parece que foi costurado. Se você olhar bem, ela parece que ela é a continuação do crochê. Olha, você está vendo aqui? Essa daqui é a carreira da costura, só que ela é bem parecida com a do crochê. Olha lá, as do crochê e a costurada. E o bico também, como nós fizemos o ponto certinho, ali naquela curva, aqui foi a curva que nós fizemos com o crochê. E essa foi a curva que nós fizemos com a costura. Ela fica bem parecida. Olha aí como é que ela fica. Tá vendo? Olha, ela fica bem discreta. Agora eu vou organizar a mesa aqui para a gente começar a trabalhar a lateral desse lado de cá. Pronto, já me organizei. Agora eu vou pegar aqui, aonde eu terminei desse lado da costura. Ó, aqui eu fiz a costura, aqui eu já arrematei os fios. Então, eu vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto desta carreira da lateral. Olha, eu já vou inserir a agulha e passar o fio. Ela é o meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer aqui 8 pontos baixos nesta lateral. E eu já vou escondendo esse fio que eu acabei de colocar. Tá vendo o fio? Então, eu já vou fazer aqui os meus 8 pontos baixos para começar o trabalho desta lateral. Ó, e 8. Fiz os 8. Agora, nesta lateral aqui, onde eu fiz aquela carreira 2 vezes, né? Eu fui e voltei em 12. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada uma. E essa linha aqui, ó, eu já escondi um tanto. Agora eu vou cortar, mas eu vou fazer primeiro esses 2 pontos na lateral aqui, ó. 1 e 2, pegando essa carreira lateral. E agora eu vou prender na base do mesmo jeito que eu estava fazendo ali, tá? Fazendo ponto baixíssimo, pegando as 2 correntes, fechei. Vou pro ponto do lado. Pego as 2 correntes do lado, uma eu fecho a carreira, o outro eu dou a altura do ponto baixo. E volto em ponto baixo, não pego esses 2 que eu fechei, nem esse da base, nem o outro para dar altura. Eu vou pegar esses pontos daqui, ó, tá? São 10 pontos, 8 e mais os 2 da lateral. Então, eu tenho que voltar 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Cheguei no final da carreira, eu vou fazer como eu fiz as outras. Eu viro com a linha para mim, eu jogo ela lá para trás e vou voltar os 10 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou descendo a lateral até chegar aqui embaixo.
Aí eu venho prender mais uma vez com vocês. Desci os meus 10 pontos baixos. Agora eu vou prender aqui de novo na base do tênis, do sapatinho. Então aqui tá o ponto que eu fiz na outra carreira. Eu vou pegar o ponto vazio, ponto livre, fecho com ponto baixíssimo, pego na próxima corrente, subo um e vou voltar em ponto baixo. Você vê que eu comecei a subir uma lateral. A frente eu terminei, olha, a frente está fechadinha. E agora eu subi para cá e eu vou fazer essas carreiras, indo e voltando. Quando eu vou, eu faço o que eu fiz aqui. Prendo com ponto baixíssimo e ando um. Volto em ponto baixo. Sem fazer corrente aqui, eu volto tudinho em ponto baixo, prendo na lateral e assim eu vou trabalhando em carreiras de vai e volta, sempre prendendo com ponto baixíssimo e andando um, e aqui em cima sem fazer corrente para voltar. Eu vou fazer isso até chegar aqui. Quando eu chegar nesse ponto aqui, nesse final aqui, eu venho mostrar para vocês. Isso daqui nós vamos fazer a parte todinha, essa voltinha aqui. E eu já volto. Cheguei no fim desta carreira e agora eu vou prender na base. Então, eu vou prender neste último pontinho que está aqui. Olha, tá vendo esta corrente aqui? Eu vou prender nesta corrente com ponto baixíssimo e vou andar uma laçada daquela. Lembra das 3 que nós deixamos aqui, que nós pegamos só a de dentro? Então, agora chegou a hora de prender na primeira laçada. Então, eu prendi um e esta laçada eu vou andar um. Viro o trabalho para mim, passo a linha para trás e no primeiro ponto aqui da base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha, vou pegar aqui, fiz um ponto baixo, vou fazer o segundo. Então, é o ponto baixo, fazer o segundo ponto baixo. E agora, eu vou fazer os furinhos para passar o cadarço, que sobrepõe esta parte com a outra parte. Fiz 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente larguinha, igual eu fiz aquelas outras que eu falei para vocês lá do outro lado, quando nós fizemos os furinhos do passante. Então, eu fiz uma corrente, pulo um ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer o outro buraquinho do passante. Então, eu faço uma corrente, pulo outro ponto de base e vou fazer aqui os meus pontos baixos restantes. Então, aqui me restaram 1, 2, 3, 4 e 5. O último, ele sempre fica mais apertado, mas tá aqui. Fiz os meus 5 pontos que restaram, viro o trabalho para mim, ajusto a linha, passo a linha para trás e agora eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Eu fiz 5 depois do furinho, né? Então, eu vou fazer os meus 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Cheguei aqui bem aonde eu fiz o furinho na carreira de baixo. Então, eu vou fazer o meu ponto baixo pegando dentro do furinho, tá? Então, ó, o ponto baixo não é em cima, é dentro. Eu preciso de marcar esse furo, senão depois eu não sei aonde que ele está. Agora, o próximo é um ponto baixo normal. Vou fazer o meu ponto baixo normal. Fiz o ponto baixo, o próximo é o outro furinho. Então, eu vou colocar a agulha e trago e faço o meu ponto baixo em cima do furinho. Então, eu fiz os 2 pontos aqui, ó, em cima dos furinhos. E aqui eu vou fazer o ponto da base. Então, eu vou fazer 1 e 2. Então, eu fiz os 2 pontos baixos e agora eu vou pegar naquelas laçadinhas. Então, eu vou pegar na laçadinha de fora, prendo
na outra laçada, subo 1. Pronto. E fechei aqui com ponto baixíssimo. Viro o trabalho para mim, passo a linha para trás e volto ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Agora, terminei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha linha, aquele mesmo jeito que eu falei para vocês. Passo o sapatinho por dentro da argola, para ele ficar um nó mais discreto, porque ele vai ficar bem aqui em cima esse nó. E aqui eu vou passar uma carreirinha depois de acabamento. O sapatinho está pronto, não está acabado, claro, mas está pronto o sapatinho. Agora nós vamos para a parte do acabamento. Nós vamos começar aqui então, nesta parte aqui, você está vendo onde tem aqui esta partezinha de furinhos aqui? Olha, nós vamos inserir a agulha do lado, na parte do lado daquela corrente, daqueles pontos baixos que nós fizemos aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, vou pegar a minha linha rosa, vou trazer para cá, para frente, vou prender com ponto baixíssimo, faço uma corrente, e aqui eu já vou fazer o meu ponto baixo, neste mesmo lugar. Olha, fiz o ponto baixo, vou subir 1, 2 correntes, laço a linha e venho no mesmo espaço e vou fazer o ponto alto. Laço, tira 2, laço, tira 2. Eu vou fazer mais um ponto alto aqui mesmo. Então, eu venho, trago a linha, laço, tira 2, laço, tira 2. Pronto, fechei aqui, fiz 2 pontos altos, agora eu vou prender aqui, nessa carreira aqui, onde estão esses pontinhos, olha. Tá vendo aqui esse pontilhado? Aqui, ó. Nós vamos prender bem na ponta da carreira. Então, eu vou com a minha agulha, seguro esta linha pra cá e já vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo 2 correntes. Volto, vou repetir a mesma coisa. Eu venho para cá para o espaço, mesmo espaço, e vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Pronto, fiz os 2 pontos altos. Vou de novo no furinho, vou fazer o meu ponto baixo, subo 2 correntes. E vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço, tiro 2, laço, tira tudo. Laça de novo, insere lá no furo, laça, tira 2, laça, tira todos. Acabou. Pronto. Agora eu venho aqui no mesmo, ó, aquele lugar onde eu falei, os espacinhos dos pontilhados, a gente vem aqui em cima e prende. Então, é isso. Eu vou fazer isso a volta toda, vou passar por toda a botinha, venho até a parte aqui embaixo. Aqui eu termino. E aí, é só fazer o cordão. Aí eu vou ensinar para vocês como faz o cordão. Eu vim mostrar para vocês como é feita esta virada. Aqui, eu prendi o ponto, eu fiz o último, na última partezinha de perspontadinho aqui, ó, nesta partezinha. Eu prendi aqui e fiz o ponto. Eu prendi o outro em cima do início da outra carreira. Já fiz o ponto aqui. Então, olha aqui, eu fiz o ponto, pulei 2, fiz no terceiro o outro leque, pulei 2, fiz no terceiro outro leque, pulei 2 e prendi na base. Agora eu vou arrematar ele aqui, daquele jeito que eu falei para vocês, eu abro esta corrente aqui bastante e vou passar o sapatinho pelo meio, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Olha, passo por dentro desta argola final para ficar um nó menor, arrumo a linha, pronto. Agora eu vou cortar a minha linha e arrematar. O sapatinho está pronto. O que falta aqui é arrematar e colocar o cordãozinho.
O cordãozinho, eu vou explicar para vocês como que ele é feito. Esse meu cordãozinho aqui, ele tem 23 centímetros. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Mais ou menos, tá? 23, 24 centímetros. Como que faz esse cordão? Esse cordãozinho deu para fazer aquele nozinho e ficar bonitinho, pequeno. O cordão você faz da seguinte maneira. Você vai fazer 5 vezes o tamanho, tá? Eu vou medir. E se eu medir 5 vezes indo e vindo, vai dar isso. É o tamanho que eu preciso. Eu vou pegar esse cordão e vou dobrar ele no meio e vou prender ele ou na maçaneta da porta, ou você pede para alguém segurar bem aqui nesta curvinha. Então a pessoa segura, ou você põe ele preso na maçaneta, vai torcendo por parte. A hora que essa parte do início aqui tá torcido, você desce e vai torcendo a de baixo, até essa parte ficar toda torcida. Quando tiver torcido, você vem mais para baixo e continua torcendo. E vai torcendo, vai torcendo. A hora que você chegar no fim do seu barbante, você vai juntar com a parte que estava presa em algum lugar, na mão de alguém. Quando você fizer isso, o cordão ele vai enrolar todinho. A hora que ele enrolar, é só você ajustar o enrolado torcidinho e fazer o nó numa ponta e na outra. E aí você passa por dentro dos furinhos aqui. Já marcamos o nosso sapatinho. Agora nós vamos aqui, ó, a parte de trás eu pus para o lado de cá e aqui a frente. Eu vou começar aqui aonde está esta linha rosa. Faço uma corrente, faço mais um ponto e esta linha que eu acabei de colocar eu já venho escondendo. Eu vou fazer aqui 12 pontos baixos. Então, esta primeira corrente, estas correntes que eu fiz, elas já contam como um ponto baixo. E eu vou começar a pegar estas correntes aqui de dentro. Essa daqui de fora é o meu pesponto. Eu não vou pegar nessa corrente, eu vou pegar essa daqui de dentro. Aqui. É aqui que eu vou trabalhar. Então, eu já fiz um. Eu vou fazer o segundo e vou fazer 12. A hora que eu fizer os meus 12, eu volto. Fiz as minhas 12 pontos baixos. Agora, eu não tiro o marcador ainda. Eu vou voltar para cá com a linha para frente, mas eu não faço corrente. Eu vou fazer os 12 pontos baixos aqui, ponto sobre ponto, tá? Fiz os 12 pontos, agora eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais uma para virar. E vou voltar em pontos baixos, ponto sobre ponto aqui, tá? Eu vou voltar esses pontos todos por cima dessas correntes que eu fiz. Então, tá aqui, ó, voltando 1, 2, eu vou voltar todos esses pontos, e aí quando eu chegar aqui, ó, eu vou continuar fazendo os pontos, e eu venho mostrar para vocês quando eu chegar aqui na frente, tá? É só pontos baixos, até chegar aqui. Fiz os meus pontos baixos, olha, naqueles que eu subi os 8, e mais os 12. Cheguei aqui aonde estava aquele marcador branco. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui, porque agora nós vamos começar a trabalhar aqui na frente do sapatinho. Então, aqui nós estamos na parte da frente. O que eu vou fazer? Você vê que são 2 carreiras? Eu vou colocar um ponto em cima de cada carreira aqui nessa curva. Então, eu vou fazer um ponto aqui. No mesmo lugar que eu fiz aquele ponto baixo, eu estou fazendo um ponto, tá? Olha, ó, você tá vendo? Naquele mesmo ponto, aonde eu fiz o da carreira de cima, eu fiz um ponto na virada, e agora eu vou fazer mais um.
Por quê? Eu fiz uma curva aqui. Pronto, eu fiz a curva, agora eu vou pegar aqui o ponto que está livre, ó, você vê o ponto, este ponto já tem um pontinho, eu vou pegar no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, prendi a carreira. Agora eu vou subir mais um ponto baixíssimo aqui, pela base, subir mais um. Agora eu vou voltar. Ponto sobre ponto, só que eu não pego o primeiro ponto que eu fiz e nem o segundo. Eu vou pegar os pontos que eu estou trabalhando aqui, esses dois da virada em diante. Quando você volta, juntando 12 da parte de baixo com 8 que subiu e mais os dois daqui da viradinha, então são 22 pontos. Agora eu volto sem fazer corrente. Eu viro para mim, com a linha para mim, e vou fazer ponto sobre ponto. Eu estou chegando na curva de novo. Então, é ponto sobre ponto. Eu venho fazendo meus pontos baixos, tá? Aqui, ó, ponto baixo. E aqui tem o outro ponto baixo. Lembra que eu fiz 2 para virar da carreira de cima para de baixo, eu fiz 2. Aqui tem o outro ponto baixo, fiz o ponto baixo. Fiz todos os pontos. Agora eu venho aqui na base e vou pegar aqui aonde está o ponto livre. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer mais um para subir. Um eu fecho a carreira e o outro eu subo para dar a altura do ponto baixo. Com a linha virada para mim, só que eu jogo ela lá para trás para eu poder enxergar onde eu vou trabalhar. Porque, ó, os dois pontos que eu fiz estão aqui, eu não pego eles, eu vou pegar esse aqui, que é o da carreira. Então, eu viro a linha para lá e vou voltar. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E vou até lá o final e volto. Cheguei no final da carreira, fiz todos os pontos baixos, agora eu vou virar sem fazer corrente e volto ponto sobre ponto, e aí eu venho mostrar para vocês quando chegar aqui. Cheguei aqui na frente de novo, e é a mesma coisa que eu fiz nas outras carreiras. Eu fiz os pontos e agora eu vou prender aqui na base. Então, é daquela mesma forma que eu falei para vocês. Insere agulha, puxa a linha, faz um ponto baixíssimo e faz mais um para dar altura, tá? Aqui o outro ponto, vamos fazer assim, fechou e faz mais um para dar altura e volta. Isso daqui é a mesma coisa, nós vamos fazer isso até chegar nesse marcador aqui, tá? É ponto baixo indo e voltando, prende aqui 2. Vai, volta, prende um e faz um para dar altura, até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto. Cheguei aqui no próximo marcador e aqui eu vou tirar o marcador porque aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo e vou dar a altura do ponto baixo. Então, eu vou remover este marcador daqui. E agora eu vou prender aqui no meu ponto com ponto baixíssimo, prendendo com ponto baixíssimo e vou fazer um para dar a altura do ponto. Então, eu venho aqui, pego por debaixo da corrente, trago a linha, prendi com ponto baixíssimo. Dou uma ajustada aqui para não ficar largo, você dá uma ajustadinha, virei ele para mim. E agora eu vou voltar aqui fazendo 12 pontos baixos, porque aqui eu vou fazer aquele buraquinho para passar o cadarço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, fiz 12 pontos baixos. Agora eu faço uma corrente, pulo
um ponto de base, tá? E no próximo ponto eu sigo fazendo pontos baixos até o final. Aí, quando chegar no final da carreira, eu volto. Cheguei no final da carreira, agora eu viro, né, com a linha para mim e vou voltar 8 pontos baixos. Então, o primeiro ponto está aqui, olha, bem aqui. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos. Agora eu vou fazer uma corrente, pulo o da base e vou fazer o próximo naquele buraquinho que eu fiz aqui, ó, para já deixar ele já um pouquinho aberto. Então, eu fiz o ponto aqui. E vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui, antes da base, porque aqui vai mudar um pouco. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui na ponta. Eu não vou prender ele na base, porque ele vai ser preso naqueles 12 pontos que eu vou fazer aqui. Lembra dos 12 pontos que eu vou e volto? Então, eu vou arrematar sem prender na base. Olha, presta atenção, senão não vai dar certo o seu aí. Tá vendo? Não prendi na base. Eu vou arrematar. Então, eu vou esticar a linha aqui, coloco a mão por dentro, passo o sapatinho e vou arrematar. Para ficar certo o desenho, aqui, para ficar certo aqui, essas correntes, então eu preciso de começar daqui para lá os 12 pontos. Então eu vou colocar a minha linha, trazer nessas correntes de dentro aqui, olha, nestas correntes daqui, igual eu estava pegando ali, eu amarro a minha linha com um ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo aqui mesmo. Então, eu já fiz um. Eu vou fazer 12 pontos baixos aqui e vou voltar em pontos baixos. Eu vou fazer a lateral igual eu fiz a do outro pezinho. Vou fazer o meu aqui, eu já volto. São 12. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou virar o trabalho com a linha para dentro, passo a linha para lá para fora e vou voltar 12 pontos baixos aqui. Quando chegar aqui na ponta, eu volto. Não vamos emendar aqui, igual fizemos com a parte da frente. Cheguei aqui no final, na hora de arrematar, deixa esta linha aqui grande. Corta ela bem grande para a gente poder vir costurando, tá bom? No último ponto que eu fiz, que é o ponto que sai a linha, eu vou pegar a corrente dele e vou fazer igual eu fiz lá. Eu tenho que prender ele nesse ponto da lateral. Então, eu coloco a agulha, tá? E vou passar ele para o ponto da lateral. Vou prender na lateral. Então, eu prendo ele e vou prender o outro, o do lado. Então, eu prendi ele, eu vou para o outro, pego aqui na corrente. Puxa a linha aqui, se ela enroscar em alguma coisa, e vai fazendo. Agora, vocês se lembram que tem 2 pontos nesse mesmo primeiro ponto aqui. Eu vou ter que pegar o outro ponto, eu já prendi 2, esse é o terceiro. Só que eu vou ter que colocar nesta mesma corrente, para ficar certinho como é feito o outro lado. E o terceiro, eu ponho na mesma corrente. Feito isso, os outros são iguais. Eu venho aqui no ponto que está livre, prendo aqui no ponto que está livre e venho costurando normalmente. Essas outras linhas aí nós vamos arrematar no final. Quando eu chego no final da costura, eu vou arrematar do mesmo jeito que eu arrematei o outro pezinho. Eu passei a linha aqui pelo mesmo ponto que eu tinha passado, que eu tinha costurado. Eu vou virar ele para o avesso e vou fazer o arremate aqui, desse lado aqui. Então, é a mesma coisa. A gente passa a linha, dá um nozinho e vai escondendo a linha dentro das correntinhas, dos pontinhos que tiver perto. Olha, então, passou a linha lá,
Tem pontinho aqui, tem pontinho ali. Eu vou escolher por onde eu vou passar. Eu vou passar aqui por cima. Eu vou passar o meu e já volto para mostrar para vocês. Escondi a minha linha, agora eu vou arrematar. Todos os fios que estão pendurados, aqueles fios que estavam na frente, tudo aquilo agora eu vou trazer para cá, para esse lado do avesso e vou arrematar. E já volto para a gente começar a lateral. Tá vendo aqui? Nós vamos pegar a primeira corrente. Eu inseri a linha, fiz uma corrente, prendi, vou fazer mais uma, tá? Que essa fica muito presa, ela fica bem apertada. E aqui nessas correntes, eu vou fazer 7 pontos altos. São 8, mas essa primeira corrente já me conta como um ponto. Então, eu vou fazer 8 pontos até chegar aqui no final deles. Aí, eu venho fazer aqui com vocês. Fiz os 8 pontos. Agora, eu cheguei aqui naquela carreira onde eu fiz aqueles 12 e emendei a de baixo com a de cima. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos. Você já pode ver bem o espaço aqui que está, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e aqui na próxima eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos. Agora eu tenho 10 pontos baixos. E agora, para prender na base, eu não posso prender daqui para lá, porque ele vai ficar diferente daquela ali. Então, como que eu vou prender aqui? Você vai prender de fora para dentro. Você vem aqui, ó. Você põe a linha para dentro, ó. Você procura ali a sua corrente, sem pegar aquela lá que é o acabamento, tá? Sem pegar o persponto. Você vai pegar a corrente só. Então, nós vamos procurar a nossa corrente aqui. Olha, ela tá bem aqui. Aqui está a minha corrente, olha. Então, eu passei, a minha linha está aqui, o meu ponto está na agulha e eu vou pegar para prender com um ponto baixíssimo. Então, eu dou uma ajustada na linha aqui, ó. A linha ficou grande porque eu fiquei procurando o ponto, mas, ó, ponto baixíssimo. E na próxima eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui na minha corrente, ó, de fora para dentro, opa, desmanchou o ponto. Essa forma de prender é só para não ficar diferente da outra botinha. Mas é a mesma coisa que nós estávamos fazendo para prender aqui a frente do sapatinho, que nós prendíamos o final da carreira e fazia um para dar altura. Aqui, como nós vamos voltar, carreira de ida e volta, prende lá, anda um, volta, faz a carreira de novo, vem. Então, nós vamos prender da mesma forma que nós prendemos na frente. A única diferença é que nós vamos pegar de fora para dentro. Aqui, como eu já fiz aqueles 2 pontos, eu volto em pontos baixos a carreira toda, da mesma forma que eu fiz ali. Eu não pego esses 2 pontos que eu acabei de fazer. Eu pego aqui, ó, fazendo na lateral aqui subindo. Então, eu vou fazer agora, eu tenho 10 pontos. Por quê? Eram 8, mais aqueles 2 entre a parte de baixo e a de cima, e mais a emenda. Então, aqui eu volto fazendo os meus 8. E eu vou fazer isso. Subo em pontos baixos. Quando eu chego aqui em cima, eu não faço corrente para voltar. Eu simplesmente viro o trabalho e volto em pontos baixos. E eu, quando chegar aqui embaixo, eu venho fazer de novo para vocês verem. Prendi os meus 2 pontos na lateral, então, ó, eu vou ter 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10º ponto são as minhas correntes, tá? Então, eu vou pegar na corrente esse 10º ponto aqui. Prendi, volto, viro para mim e volto sem fazer nada. Simplesmente não faço correntes. Agora eu vou voltar aqui, ponto sobre ponto. Tudo ponto baixo. Eu vou voltar 10 pontos baixos e já volto.
Fiz os meus 10 pontos e agora eu vou prender na lateral daquele jeito que nós prendemos ali, pegando de dentro para fora, prendeu, passa o ponto. Depois você vai pegar novamente da mesma maneira aqui a corrente, tá? Esta corrente aqui. É ruim de pegar desse jeito, mas é a forma que tem que ser feito. Então, você vai de novo, pegou, prendeu, tirou tudo e volta agora os 10 pontos. Você não vai fazer esses dois aqui, são 2, 4, 6, 8, 10. Então, esses dois que nós prendemos, nós não vamos fazer. Nós vamos aqui, ó, fazer os 10 pontos subindo, ó. Eu vou subir, quando chegar lá, eu não faço corrente e volto. Agora, nós vamos fazer os furinhos para passar o cadarço. Vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fazer uma corrente larguinha, pulo um ponto da base e faço um ponto baixo. Faço mais uma corrente, pulo um ponto da base e vou fazer 2 pontos baixos e vou pegar aqui na base de fora para dentro, naquelas correntinhas que eu deixei, tá? Eu vou prender aqui e já volto. Prendi na base, viro o trabalho para mim e vou voltar em pontos baixos. Então, aqui eu vou voltar. 1, 2, olha, no furinho que eu fiz, eu vou fazer o ponto baixo dentro. Então, aqui está ele, ó. Então, eu vou fazer o terceiro dentro do furinho. O outro, eu fiz um ponto baixo entre um e outro ponto. Então, vou fazer o ponto baixo naquele ponto e o próximo dentro do furinho. E subo normal em pontos baixos. E agora, eu vou voltar, eu viro o trabalho para mim e vou voltar em pontos baixos e prender na base. Agora, eu vou arrematar como eu faço sempre. Eu abro a corrente, passo o sapatinho por dentro e vou fazer aquele nó que não fica muito grande, né? Eu vou amarrar, eu vou fazer o acabamento igual esse aqui, exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer nesse outro pezinho, vou arrematar, vou pôr o cordãozinho, vou esconder os fios dos dois e depois eu trago eles para vocês pronto. Pronto, gente, estão aqui os meus sapatinhos, as minhas botinhas transpassadas. Eu quero mostrar para vocês que dá para fazer em 2 versões. Se você gosta do bico mais redondinho, você coloca esse saquinho com a fibra que eu ensinei no outro vídeo, que eu posso deixar aí no card. Você coloca ele bem para frente, empurra ele bem com a mão e molda com aquela mistura que eu falei para vocês. Que você coloca amaciante, álcool 70 e água, tudo na mesma proporção, você borrifa e modela o teu sapatinho e deixa ele secar. Se você gosta dele mais quadradinho, com o biquinho dele mais quadrado, olha, tá diferente um do outro, porque eu gosto redondo, tá? Mas se você gosta quadrado, então você não empurra este molde tão para frente. Ou se você tem o pezinho, você modela de forma que mantém ele quadradinho. Esse daqui ainda tá meio tortinho, meio amassado, que é o que eu acabei de fazer. E a fita você coloca, passa no furo de cima e coloca lá atrás, por cima, no furo de cima para baixo. Aí do de cima você passa para o de baixo, traz para frente e faz o lacinho. Tá bom? Então, tá aqui os sapatinhos, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aí o teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tenho muita novidade para trazer, muita coisa bacana. E se você não ativa o sininho, você não se inscreve, você não é notificado das novidades. Então, faz aí, se inscreve agora, deixa o joinha, ativa o sininho, tá bom? Gente,
Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau!